Olá, está começando mais um Elite Podcast Business. Obrigado a todos que nos acompanham. Chegamos ao terceiro episódio de uma temporada com 4 programas. Para a realização do Elite Podcast Business, eu conto com a participação importantíssima da WBR Consultoria Empresarial. E no episódio de hoje, quem participa comigo é Miguel Garcia, cofundador da WBR Consultoria. Miguel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, que é com você que a gente consegue fazer esse podcast business. Valeu, muito obrigado de novo. Boa, valeu. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui mais uma vez. Já passamos aí por 2 episódios excelentes. E com certeza hoje a gente vai ter mais um aqui. Com certeza. Com certeza. E para a entrevista, nosso convidado é o executivo internacional Yuri Rolino de Oliveira, diretor de infraestrutura da Kantar Ibope Mídia, onde lidera iniciativas tecnológicas estratégicas. Obrigado pela presença, Yuri. É um prazer recebê-lo aqui no Elite Podcast Business. Imagina, eu que agradeço, Natan, Miguel, Revista Elite. Obrigado por essa oportunidade. Espero que no final desse programa eu consiga ter melhorado a vida de alguém, dado um insight de alguém que esteja nos ouvindo aí. Pô, que legal, cara. Bom, antes da gente começar o bate-papo aqui, eu queria dizer que o fim do ano está chegando e eu tenho uma dica muito importante, muito bacana para deixar as suas festas ainda mais especiais. Eu estou falando do chopp artesanal da cervejaria Laut. Eles nos ajudam, eles são nossos patrocinadores, eles apostam na nossa ideia. E estão apostando e estão ganhando, porque eles estão ficando com a gente, isso é muito gratificante. A gente sempre agradece vocês aí da Laut, viu? E lembrando também que além do chopp artesanal, tem uma gama de cervejas artesanais excelentes e tem também espumantes e gins incríveis. Então bora brindar com a Laut. Em Lavras, você conta com a Laut Express e para todas as ocasiões. É só entrar na internet que você encontra o pessoal da Laut e vai receber o produto na sua casa, ok? Bom, vamos lá então. Vamos começar, Yuri. Eu sempre falo aqui com a Lu, né? Quando a Lu está aqui comigo, vamos começar do começo, tá? Você é formado em computação lá pela Unesp, Universidade lá de São Paulo, na cidade de Bauru. Isso. Conheço muito lá. Tem também MBA de gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, know-how você tem, né, meu irmão? Agora, bem preparado pelo jeito, né? Agora vamos então começar a falar que eu fiquei sabendo que você foi o fundador do primeiro site de caronas do Brasil. Coisa incrível isso, incrível, mas aguenta aí. E você também atuou na implantação do sistema de controle e monitoramento de recém-nascidos do Hospital Albert Einstein. Fantástico isso, cara. A gente vai ter que falar sobre isso durante o programa, tá? E participou também do desenvolvimento de um sistema de controle de afiliadas de televisão em todo o país. Isso é muito interessante, né? Então, vamos começar do começo. Perfeito. Você é de onde, Yuri? Eu me considero de Nepomuceno, ganhei até recentemente o cidadão honorário de Nepomuceno. É de Nepomuceno. Mas nasci em Governador Valadares. Sou mineiro, nasci em Governador Valadares, mas minha família inteira, tanto a família do meu pai, a família da minha mãe, é de Nepomuceno. Então, desde que eu me conheço por gente, eu vivo em Nepomuceno, passei todas as minhas férias em Nepomuceno, vivi muitos anos ali. Então, eu me considero de Nepomuceno. E tua ligação com o interior de São Paulo? Foi só para a faculdade. Logo quando eu entrei na faculdade, prestei o vestibular, passei na Unesp de Bauru, e aí eu fiz o 3º ano colegial em Jacutinga. Já morei em Lavras também. Sim. Fiz o 2º ano colegial em Lavras, depois o 3º ano em Jacutinga. E aí fui para Bauru, passei no vestibular da Unesp de lá, e fiquei por lá, e depois São Paulo, Bauru, capital, São Paulo. E fiquei muito tempo ali, um pouco mais de 20 anos. Caramba, rodou um pouquinho, né? Bastante. Rodou atrás da tecnologia. Conta pra gente como é que começou essa tua história com a tecnologia. Bom, é uma coincidência por estarmos aqui em Lavras, mas tudo começou aqui em Lavras. Quando eu fiz o 2º ano colegial em Lavras, eu morei numa república com 4, eu e mais 3 amigos, todos de Nepomuceno. Sim. Só que um deles já tinha feito um curso de programação. E na época, quando eu cheguei aqui em Lavras, ele me contou isso, eu achei aquilo fantástico. Falei, eu preciso achar alguma coisa. E aí ele tinha um computador, eu não tinha computador, na época, isso há 20 e poucos anos atrás.
eram poucos que tinham computador em casa, mas ele tinha um e ele começou a me explicar o que era programação. Eu fiquei encantado com aquilo. E teve uma coincidência, uma oportunidade única. Na UFLA daqui de Lavras, os estudantes estavam dando aula de programação. Oh. Era um curso de 2 semanas para qualquer pessoa da cidade. Você pagava um valor mínimo ali, qualquer pessoa que tivesse o interesse de participar. Podia Era um curso participar. de programação e foi um negócio que abriu a minha mente. Mas foi assim, paixão à primeira vista. A partir daquilo ali, nunca mais larguei a parte de tecnologia. Você não é da época do ICQ, não, né? Ah, usei bastante isso aqui. Inclusive o Mic, um pouquinho antes disso aqui. Cara. Miguel, e aí? Tá morrendo de vontade de fazer uma pergunta pro Yuri? Tô, como sempre. Então manda uma pergunta técnica pra gente. Legal. Primeiro que interessante demais, né? Ter fundado o primeiro site de caronas do Brasil. Inclusive, obrigado, usei bastante pelo incentivo. Quero saber, dentro desse mercado vasto, hoje em dia, da tecnologia, acredito que quando você fez esse primeiro site aqui, não era assim, né? Não tinha esse tanto de oportunidade. Como que foi desenvolver do zero um segmento que não existia? Como foi ser pioneiro no empreendedorismo tecnológico nesse setor aí que hoje, pelo menos pelo que eu entendo, é bem difundido? Foi a junção de algumas características. A parte da tecnologia. Eu estudando em Bauru, eu já no primeiro ano eu peguei um estágio numa empresa e essa empresa a gente desenvolvia sites. Uhum. Então foi daí que já no primeiro ano eu comecei a pegar experiência para aquilo que eu precisava para criar um site. Eu já tinha experiência de programação por conta do curso que eu tinha feito aqui em Lavras e juntou também a necessidade. Acho que a grande invenção é para resolver um problema já existente. E eu morava em Bauru, minha família toda aqui em Nepomuceno. E eu queria vir de vez em quando para cá, era muito difícil. A passagem era cara, não tinha carro. E você pegar carona, eu olhava naqueles murais que a gente tinha lá na faculdade, tinha um monte de anúncio, carona para tal lugar, tal dia, mas era sempre para a região. Então, para quem queria ir para a região, você conseguia ver. Uhum. E aí eu comecei a pensar, tá, mas se eu estava na Unesp, Bauru é uma cidade universitária, tem muitas outras universidades lá. E aí eu, por algumas vezes, eu fui em outras universidades para ver se tinha alguma oportunidade de carona mais próximo daqui. E não encontrava, era muito difícil. E aí que eu tive uma ideia. Falei com o coordenador do curso, o Wilson, falou, olha, e se a gente fizesse alguma coisa eletrônica? Porque eu já tinha feito um site que era um mural. Não era um site, isso foi em final de 1999, Uhum. quase 30 anos, vamos por ali, mais ou menos 25 anos atrás. Eu fiz um mural onde as pessoas entravam e colocavam um texto, aparecia um mural. Mas aí não era um site de pesquisa. Só que aí, ao longo do tempo, você era um mural com várias páginas e você tinha que ir caçando ali se tinha alguma coisa. E eu falei com ele, vamos fazer um site mesmo, onde você faz pesquisa, você cadastra a carona, você pode cadastrar que você está oferecendo uma carona, você pode cadastrar que você está buscando uma carona, e aí para tentar conectar as pessoas. E isso explodiu. E essa visão de marketplace, praticamente, na época já existia? Ou você também foi pioneiro nesse sentido? Existia, para carona não existia, existia para alguns outros setores. Sim. E eu vi essa oportunidade. Só que aí é um passo para você ter uma ideia. Agora, estamos falando aqui numa empresa, falando de algo de empreendedorismo, então aproveitando um gancho que não basta você ter apenas a ideia, você tem que ter ação. E eu não tive ação suficiente. Eu acho que aqui é um lugar legal para você expor um aprendizado através de um erro. Eu tive a ideia, busquei em fazer o site, mas o meu perfil é um perfil de tecnologia e de inovação. Eu não tenho o perfil de empreendedor. Entendi. E aí faltou alguém do meu lado com esse perfil. Então, quando muita gente pensa em ter um sócio, montar uma empresa, montar um sócio, você tem que buscar alguém que te complete. Não é alguém que faça exatamente, que é muito fácil de você conversar, tem as mesmas ideias, o mesmo pensamento, mas aí vocês não vão agregar muito um ao outro. Você tem que buscar pessoas que vão te agregar. E muitas vezes essa conversa, muitas vezes vai ser um pouco mais difícil. Faltou a pessoa de mercado, de negócio ao meu lado. E eu queria pensar só na tecnologia. Fiz um site, dei entrevista naquela época para programas de televisão, jornais, revistas, mas eu não queria investir aquilo como negócio. Tanto que no final,
alguns anos depois, acho que muitos aqui conhecem, que mexe com carona, o BlaBlaCar, Sim. que hoje é líder hoje no Brasil, no setor. Eles me buscaram para comprar o site. Puxa. E eu não vendi. Eu não queria abrir mão. Sim. Eu não queria ver aquilo como negócio. Eu queria ver Aham. como uma experiência. Olha, é algo que tinha uma necessidade, tinha gente precisando. Para mim aquilo foi fantástico. E busquei outras oportunidades. Eu não tinha mais tempo de mexer no site. Mas por quê? Naquele momento eu não queria tratar aquilo como investimento. E você como achou negócio. alguém para te ajudar, cara? Algumas pessoas me buscou para procurar, para fazer parte, mas eu não estava aberto para isso. Então, o site morreu depois de alguns anos, ele morreu, fechei ele. Mas é algo que poderia ter evoluído muito como negócio se eu estivesse aberto para estar ao lado de pessoas certas para montar um negócio. Pois é, porque nós estamos falando de uma coisa de 25 anos atrás. 25 anos atrás era... Eu não sei, em São Paulo, em relação a Minas Gerais, ao Sul, não sei como é que funciona, mas há 25 anos atrás não devia ter muito site de venda, não devia ter nada. Então, quer dizer, Carona foi pioneiro mesmo, Sim. seu lá, ué. Sim. E tinha muito acesso à internet à época? Tinha bastante acesso. Tanto que teve momentos que eu tive que mudar de servidor, porque o que eu estava ali, que era um servidor mais tranquilo, que era uma ideia inicial, Sim. ele não estava dando conta. Isso a gente está falando de 25 anos atrás, eu chegava a ter 3, 5 mil visitas diárias. Que isso. Nossa. Então, para aquela época, hoje isso não é nada, mas para a Sim. época... Muita coisa. É justamente isso. Há 25 anos atrás, você pegar alguma coisa sobre informática, você fala, pô, meu, como é que vai fazer isso aí? Como é que fez isso daí? É a visão, uma visão, né? Um passo à frente para o futuro, é diferente mesmo. Essa questão falando em visão, né? Vamos mudar um pouquinho o foco aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta para você, que é importante a sua resposta para mim, para todos que nos acompanham. Qual que é a sua visão do mercado atual? Bom, hoje no meu negócio, eu trabalho numa empresa de mídia e o meu setor é tecnologia. Tecnologia, a gente sempre fala do rumo das pessoas que estão na área de tecnologia, você tem que se esforçar muito para ficar desempregado. É uma área que bombando e que vai bombar muito mais ainda. Muito mais. Então, se a pessoa tem algum interesse, é algo que eu realmente recomendo investir. E não sei aqui da região quanto tem de mulheres na área de tecnologia. Eu já participei de alguns seminários em relação a de mulheres, não era nem em tecnologia, era mulheres na área técnica, que é um pouco mais abrangente. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar mulheres para a área de tecnologia. E aí a gente viu que... Por que é tão difícil? São vários motivos. Um deles é que realmente é difícil você colocar mulheres na empresa, na área técnica, Sim. porque a formação já é um número muito menor do que de homens. Mas tem uma curiosidade que nesse seminário, eu falei, gente, isso daqui eu nunca tinha pensado. Quando a gente recebe os currículos, mesmo a gente falando, a gente abre vagas, tentando atrair tanto homens quanto mulheres para aquelas vagas, a gente recebe muitos currículos de homens e muitas vezes quase nada de mulheres. Mas por que é tão difícil receber o currículo? Não é nem questão da entrevista. A gente não consegue receber os currículos. E aí a gente viu que nesse seminário que eles tinham feito um estudo que as mulheres eles têm uma característica de se aplicar a vagas onde elas têm certeza que ela vai conseguir fazer muito bem feito aquilo que está se propondo. Então eu tenho os pré-requisitos. Ela vai olhar, bom, tá pedindo aqui 5. Eu tenho 4, mas eu não tenho 1. Então, muitas vezes acaba não se aplicando. E o homem, nesse estudo que estavam vendo, dos 5, eu tenho 2,5. Mas eu vou lá, eu dou um jeito. E eu gostaria de falar assim, para vocês, mulheres que estão na área de tecnologia, ninguém tem todos os pré-requisitos de uma vaga. Se você acha que você conseguiria fazer um bom trabalho, mesmo não tendo os pré-requisitos, se candidata. É na entrevista que você vai poder falar. Eu domino essas áreas, essas aqui eu não domino ainda, tenho interesse e posso melhorar. Mas se candidata. Ninguém tem 100% dos pré-requisitos de uma vaga. É uma questão super interessante isso. Você levantou aí uma hipótese meio que incrível, meio que absurda, a mulher deixar de ir por causa de algum receio. Né? Talvez a mulher na área de tecnologia, de informação, pode ser muito mais eficaz que o homem. Sim. Porque ela tem muito mais jeito, a visão é bem diferente, são bem mais focadas, né? Não estou querendo.
Eu acho que é uma questão de completar. Cada um tem um perfil Uhum. e uma empresa, eu acho que ela tem muito mais chance de ter sucesso se você tem um corpo de funcionários ali muito mais dinâmico, mais diverso. Então, é idade, várias características, idade, sexo, que você consegue ter essa diversidade dentro da empresa, isso é muito benéfico. Cara. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você se acha um empreendedor mesmo mexendo com tecnologia? Eu não me vejo como empreendedor. Eu sempre me vi como alguém que faz parte de uma grande organização. Isso pode ser. E grande organização não é uma empresa grande. Sim. É uma empresa que tem um ideal, que tem um objetivo ali muito forte. E eu me apego a isso. Agora, eu ser o dono da empresa, ser o empreendedor da empresa, eu não me vejo. Mas a gente fala muito de empreendedorismo interno também, né? Então, você pode empreender em um setor em que você vai ser disruptivo, você vai mudar algum cenário e alcançar algum resultado diferente, né? Acima Sim. da média. Aí você se encaixa como empreendedor Neste- dentro da firma. Sim. Se fosse com essa visão de um empreendedor interno, Sim, é isso que me encanta. exato. É você ter oportunidade dentro da empresa, onde eles vão te mostrar os desafios e você vai tentar buscar soluções para um problema. Ou um problema interno, ou um problema de um cliente. Miguel é um Exato. empreendedor, então. Ué. O Yuri é A minha empreendedor. empresa também é cheia de empreendedor. A gente É, tem um núcleo de empreendedores que formam um empreendimento maior. Eu vejo bem nesse sentido. E também nesse sentido de negócio, na parte de tecnologia, que você pudesse agregar um pouquinho para a gente sobre como que tem sido esse mercado, como que você está analisando ele de fora. Agora a gente tem um pouquinho da inteligência artificial aparecendo. E na minha visão, que a gente tem buscado aí em relação a mercado, outras pessoas, a gente acessa outros mercados e pessoas assim que às vezes têm um tempo maior de pesquisar, de aprofundar, tem uma referência bem alta no mercado. O pessoal tem falado muito a respeito de otimização Uhum. em cima dessas inteligências artificiais que estão aparecendo. Queria que você explicasse para a gente como que você está vendo essa tendência e se realmente vai mudar alguma coisa no mercado, como que você enxerga essa situação. a IA já mudou? Já mudou. Já mudou. Tem muita coisa. Dentro da empresa a gente está começando a implementar de fato algumas coisas, mas a, a exploração já está já há um bom tempo. E assim, inteligência artificial, se eu falar, qual que é a palavra da vez? É inteligência artificial. O bom é esse. O bom é esse. Tem muita coisa para mudar. Porque o problema é que a gente ainda não sabe como usar direito, a gente não sabe como isso vai ser aplicado, mas eu tenho certeza que vai mudar muita coisa com inteligência artificial. Agora, não é só inteligência artificial. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que se preparar para qualquer trabalho que você for trabalhar em tecnologia, é você entrar na área de programação. A área de programação vai te dar base para você atuar em qualquer um deles. Quando você fala em inteligência artificial, tem o lado da inteligência artificial de você fazer um uso. Hoje quase todo mundo hoje já usa o ChatGPT, o Gemini do Google. Tem vários aí no mercado. Esse é apenas o lado de fora. É você explorar um pouquinho a ponta do iceberg. Agora, se você quer colocar isso algo dentro da empresa que vai mudar a sua forma de trabalho, para otimizar algum processo que você tem, você vai ter que entender muito mais de tecnologia para como extrair do máximo daquilo que já existe. Então, se você é uma pessoa, eu estou falando para os jovens, Sim. ou para alguém que está querendo mudar um pouquinho a sua atuação, a área de tecnologia, você inicia pela parte de programação, onde vai te dar base para você trabalhar em qualquer parte, é inteligência artificial, é data science, é uma outra área que também é muito forte hoje em dia. Hoje, qualquer sistema que você tem milhares, bilhares de dados ali, e se você não souber como trabalhar esses dados, aquilo ali não vai servir para nada. Então, o data science também é uma outra área muito forte hoje. Você pode... Perdão, Nath. Desculpa, não, pode falar. Eu tô adorando ouvir suas perguntas Legal. técnicas, de verdade. Obrigado. Você pode explorar um pouquinho mais para nós o que é essa inteligência artificial? Na nossa cabeça é um chat GPT, alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que tem muito mais coisa por aí. Muito mais inteligência do que o que a gente conhece, né, por padrão.
Existe várias formas de você, por trás da inteligência artificial, de como que ela foi feita. Né? Então você trabalha ali, você tem a parte preditiva, então você tem os dados e ele vai prever alguma coisa, e tem aquilo que ele cria, que é o que o ChatGPT faz. O ChatGPT, esse tipo de inteligência artificial, ele não está fazendo a predição, ele está criando uma nova informação com base no histórico que ele tem. E por trás daquilo ali, existem várias formas de você fazer a programação, a linguagem de programação, você vai usar machine learning, tem várias formas de você fazer isso daí. Então, por isso que eu falo, a parte do desenvolvimento é quem vai trabalhar nesse backstage de como você vai orquestrar tudo isso. E existe a forma de você como utilizar, que também é uma outra forma e é uma outra gama de mercado que vai crescer muito. Existe a área de tecnologia, puramente tecnologia, para fazer a criação de tudo isso, e existe a área de utilização. Porque se você não sabe como utilizar, você não vai saber extrair também daquilo que está tudo que tá sendo oferecido. Você usa muito inteligência artificial? Hoje, na empresa, na empresa a gente usa bastante. Hoje, para coisas simples, mas que faz muita diferença. Mas supera um ser humano? Para algumas coisas, sim. Depende da limitação que a pessoa tem. Eu, particularmente, Sim. eu tenho uma visão, o meu foco é tecnologia. Eu sou uma pessoa técnica e eu consigo desenhar muito bem, eu consigo fazer um diagrama muito bem, mas eu tenho uma dificuldade de colocar em texto. Aquela ideia que eu tenho para eu colocar num texto, para mim é difícil. Como tem gente que da área de humanas consegue fazer uns textos super elaborados, fantásticos, mas não tem a visão, a parte gráfica, um diagrama. Enfim, cada um tem a sua... Consegue tornar visual. Né? Exato. Cada um tem o seu ponto forte e ponto fraco. Para mim, a parte textual é um ponto fraco. Então, e a inteligência artificial deu certo para você. É fantástico. Eu coloco os dados, eu tenho a informação e eu tiro ali um texto que parece que foi um poeta que escreveu. Eu luto, sabia? Sou relutante em relação a isso. Eu tento escrever sem usar a tecnologia. E aí todos os meus amigos jornalistas que passam na minha casa falam que eu sou antiquado. Mas você tem o dom, provavelmente você deve ter o dom de escrever bem. Não, eu não quis ser assim. Eu não quis ser arrogante. É porque eu fico lutando com uma coisa que eu acho que eu tô ficando para trás, cara. Porque se eu tenho uma certa facilidade em escrever, eu posso melhorar o que eu tenho com a tecnologia. Quem é Elon Musk para você? Elon Musk é um cara corajoso. Para mim, eu acho que ele tem vários defeitos, mas eu acho que é uma pessoa que tem muita coragem. E essa coragem, eu acho que vem um pouco da mente brilhante que ele tem. É um cara extremamente inteligente. E é uma pessoa também que, se ele perde um negócio, a gente está falando aqui de milhões de dólares, ele não acabou a vida dele. É um cara que tem muito dinheiro. Então, isso traz um pouco também, essa opção de ir até o limite de algo para ver se vai dar certo ou não da ideia que ele tem. Um presidente de uma empresa dificilmente chegaria na metade da audácia que ele tem. Porque ele não pode ser tão... ir até o limite tanto igual o Elon Musk vai. Excesso de dinheiro. Mas não é excesso de dinheiro. Fica muito mais fácil. O diretor da empresa não vai fazer isso e o medo de quebrar. A gente está vendo agora o X, o antigo Twitter. Ele está indo por um caminho que muitos falam que talvez não vai dar certo. Mas ele é o dono, então assim, ele pode. E se não der certo, ele tem as outras empresas. Exatamente, porque tem uma questão de que as máquinas vão ocupar bastante a linha das pessoas que trabalham em empresas, em indústrias, e se cogita também até um salário para essas pessoas, que vai faltar emprego em algumas regiões, em alguns países. Então, quer dizer, é a tecnologia que está tomando a frente de muita coisa. Sim. E a gente vê isso que é verdade. A gente sabe que isso está acontecendo. Porque nem você mesmo citou aí hoje, se alguém for para procurar uma área no mercado, vai para a área tecnológica, vai para a área informatizada, que vai dar um boom ainda maior. Porque a gente pensa que o boom já está acontecendo,
Mas não, né? Não, para a inteligência artificial ainda está. Nós estamos gatinhando, né? Algumas décadas atrás, quando começou a área forte de tecnologia, muitos falavam, bom, Há quanto muita tempo gente vai isso? perder. Solta a data pra gente entender. Foi- Quanto foi- tempo, mais ou menos? O forte mesmo começou na década de 80. Na década de 80 era a questão de a tecnologia vai tomar os empregos dos humanos. Que aí muita coisa começou a ser automatizada. Só que você vê hoje, na verdade, não é que ele toma os empregos, os empregos são transformados. Então, hoje, uma das áreas que mais emprega no mundo é a área de tecnologia. Então, muita gente que poderia estar fazendo algum outro trabalho acabou escolhendo tecnologia porque é uma área que o mercado está muito bom para trabalho. Existe uma demanda. Então, assim, emprego vai ter. Agora os empregos vão ser transformados. Com a inteligência artificial, como a gente estava falando, são novos empregos, novas profissões que vão surgir para o uso dessas tecnologias que hoje não existe. Sim, sim. Na utilização dessas tecnologias e na base também da sua área como um todo, tem duas questões que eu admiro muito e para o nosso público aqui de pequenos empreendedores, eu acredito que vale muito a pena eles aprenderem sobre, eles conhecerem e terem uma visão técnica de alguém como você, que conhece muito de tecnologia e que com certeza utilizou muito da metodologia ágil para agilizar projetos e ter melhores resultados, e também do conceito de MVP. São duas questões que eu acredito que para o empreendedor, principalmente para o empreendedor que a gente está conversando aqui agora, cara, é fundamental, porque você não tem muito tempo, para planejar, para executar, você precisa de uma coisa mais ágil. A gente não tem mais um mercado em que você pode fazer um planejamento estratégico ao longo de Demorado, 6 né? meses. Daqui 6 meses, para uma empresa pequena, isso pode significar o caixa que ela tem para sobreviver nos próximos meses. E, ao mesmo tempo, MVP, a gente falou aqui com o Álvaro, muito disso, inclusive. Sim. E eu queria ver agora uma opinião técnica sua a respeito de como que você vê esse tipo de projeto e também de viabilidade de projeto sendo aplicado em pequenos negócios. É um tema polêmico e eu acho que isso vai ter muita carta para manga ali, mas o ponto é, eu comecei antes de iniciar a metodologia ágil. A gente trabalhava com gestão de projetos que a gente chamava de cascata, waterfall. Isso é você planejar muito bem, detalhadamente, todo o projeto, do início ao fim. Então, quando você começar um projeto, você vai saber exatamente cada atividade por atividade e quando vai ser entregue. Óbvio que algumas pode adiantar, outras pode atrasar, mas você vai ter a visão completa do projeto. O escopo fechado. A metodologia ágil, para quem está ouvindo e não conhece, é você ter uma visão um pouco mais no momento. É você planejar com mais detalhe o que você vai ser, uma entrega rápida. Isso pode ser um ciclo de 1 semana, 2 semanas. Normalmente ele varia de 1 a 2 semanas. Então vamos planejar o que a gente vai entregar agora nessas 2 semanas. Acabou o que a gente chama de sprint. Acabou esse sprint dessas 2 semanas, vamos planejar as próximas 2 semanas. Para mim, eu acho que a metodologia ágil hoje chegou para ficar. O MVP, que é para você ter um produto mínimo, e é o conceito always beta. Os você falou, de uma empresa pequena, você não tem tempo para fazer um projeto de 2 anos. Vamos tentar fazer algo em 3 meses? Será que a gente consegue lançar alguma coisa em 3 meses? O site Carona, a gente começou assim. A gente fez um projeto que em 2 meses eu já tinha colocado no ar. Mas tinha um monte de coisa errada, um monte de coisa para melhorar. Foi consertado. Só que a gente vai priorizando aquilo que a gente vê que está tendo demanda. Porque senão você inventa um monte de coisa no começo, vai levar 9 meses, mas você gastou muito dinheiro com coisa que não precisava. E o objetivo também não seria esse daí, no caso. Mas o ágil, eu acho que o importante é você trabalhar com a metodologia ágil. Eu acho que funciona super bem, e eu sou adepto a isso. Porém, você tem que ter minimamente uma visão de um todo. Não adianta falar que ágil bom, eu vou planejar então essas 2 próximas semanas, mas eu não faço a menor ideia do que vai vir depois até o final do projeto. Mas vai levar quanto para fazer esse projeto? É 1 mês, 6 meses, 1 ano? Faço a menor ideia. Eu estou focado nessas 2 semanas. Não, você tem que ter a visão completa. Mas sempre, você não precisa detalhar. Mas tem a visão completa para saber se você está indo no caminho certo. E quando vocês falam assim,
pessoa totalmente leiga, como é o meu caso, é, quanto mais rápido, melhor para o empreendedor, Sim, certo? sim. Mas vocês podem fazer alguma coisa rápida e, ao decorrer do tempo, vocês podem também ir se organizando e aprimorando aquilo que vocês fizeram. Sim. Funciona dessa forma? Sim. O que eu costumo. Ou você tem que entregar em 2 semanas tudo perfeito? Não, o que eu costumo trabalhar primeiro, nem sempre o rápido é o melhor, né? Às vezes algumas decisões a gente precisa protelar um pouquinho, pensar melhor, analisar, Certo. É. para não sair tomando decisão com base em achismo, por exemplo. Uma coisa que a gente, na consultoria, pelo menos, a gente Não tem como, foge, né? É. foge bastante, senão a gente não vai estar realizando o que a gente tem que realizar no mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa base, essa agilidade, ela é importante para gerar um senso de urgência positivo. Uhum. Você precisa ver resultado. Acho que a base de tudo está no resultado, certo? Então, enquanto você está conseguindo realizar com um tempo adequado e tendo resultado, você não tem um problema, teoricamente. O problema acontece quando você tem uma estrutura estratégica, igual o Yuri trouxe, você sabe para onde você está indo, e você consegue traçar uma linha de metas a serem atingidas para conseguir atingir aquele objetivo lá da frente. Se você começa a não bater meta, aí você começa a ter problemas. Tendo problemas, você precisa analisar a causa raiz desse problema para poder corrigir a rota e voltar de novo a bater metas e alcançar a sua estratégia, entende? Então, o tempo é uma variável muito complexa nesse jogo e, como toda coisa complexa, não dá para cravar uma resposta certa. Então, acho que é muito situacional. À medida que você recebe as informações, você consegue tratar. Interessante. A tréplica é sua, Yuri. Eu acho que para qualquer produto ou para qualquer negócio, se você tem a oportunidade de ir experimentando, entregando aos poucos, eu acho que é uma grande vantagem. Pode ser um restaurante, pode ser um bar, pode ser um hotel, Um produto. um produto, você pode ter a ideia de um todo. Mas se você consegue partir e falar, olha, se eu entregar esta parte, eu já consigo vender e ele vai ter uma experiência boa para o usuário, e eu consigo contornar aquilo que não estiver bom, porque a ideia é essa do MVP, você não precisa ser tudo perfeito. Se estiver perfeito, ótimo. Mas você não precisa ser tudo perfeito, porque a perfeição vai levar muito mais tempo. Você tem ali o Pareto, 80% do esforço você vai fazer em 20% do tempo. Agora, aqueles 20% que falta para ficar perfeito, você vai gastar 80% do tempo. Então, tenta entregar algo que você consiga vender e que vai ter uma experiência boa para o usuário, para o cliente. E aquilo que não der certo, você consegue ter o controle, você vai experimentando. E aí você vai vendo, ao decorrer do tempo, aquilo que não está legal. O cliente, às vezes, você tinha uma ideia que seria legal implementar algo a mais, mas você está vendo que os clientes estão querendo algo um pouco diferente. Então, você vai ter que ter essa leitura e você vai ter essa oportunidade de montando o seu produto junto com o cliente. Por ser tecnologia, a gente tem uma vantagem muito grande da métrica. Muitas vezes no mundo real aqui físico a gente não tem uma métrica. Então a gente não consegue saber se a nossa propaganda ela conseguiu surtir efeito ou não, porque muitas vezes você não sabe em quem chegou, você vai espalhar um panfleto, alguma coisa, você não sabe em quem Seu chegou. público-alvo. No ambiente virtual, muitas vezes a gente tem essas métricas para poder analisar. E eu gosto muito dessa área tecnológica também, porque o foco é muitas vezes no usuário. Então, é bom o suficiente para ser testado e ser validado ou não pelo público. Sim. Se a gente conseguisse trazer essa mentalidade cada vez mais para o empresário, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para a gente seria uma vantagem muito grande, porque às vezes ele faz o negócio para si mesmo. Né? Então, essa visão que a área do Yuri tem é muito importante por conta disso. Quem vai utilizar realmente está gostando? Não está gostando? Não está gostando, mas não está gostando do 20% ali que o Yuri falou. Tudo bem, então os 80% eles podem ser aproveitados e modelados e sempre melhorar. O conceito de melhoria contínua também bem forte na área. Nesses 20% aí, nesses 80% que faltaram, é a adequação? Pode ser uma adequação, pode ser uma correção, Sim. pode ser uma melhoria, e muitas vezes o que faltou, ele não vai ser necessário. Porque você teve a experiência, a oportunidade de experimentar, e você viu que aquilo que você julgava importante, os usuários, na verdade, não estão querendo ir para um outro caminho. Então, ao invés de ficar muito tempo planejando,
um projeto que você não está tendo esse feedback do seu cliente, se você tem essa oportunidade, é ótimo. Tecnologia, igual ele falou, a tecnologia nos permite fazer um pouco disso. Porque é um software. Você faz algo, não deu certo, você muda o software. E a vida inteira foi assim. Eu sempre trabalhei com software, desenvolvimento. Hoje eu estou na parte de infraestrutura, mas eu sempre trabalhei na parte de desenvolvimento de software. E aí eu ia adequando às necessidades. Agora, para uma experiência pessoal lá em casa, eu tenho um sítio que eu estava colocando toda a energia dela em bateria de 12 volts. Sim. A parte elétrica, você não pode trabalhar igual eu trabalho com software, de você testar, porque se testar alguma coisa, às vezes você pode pegar fogo, você pode queimar. Em um dia eu consegui queimar 3 roteadores. Nossa. Tá bom, né? Pelo menos é um roteador, né, Eu cara? tô acostumado no software, você testou, não deu certo, mudou, compilou de novo e vai indo até funcionar. Na parte do mundo real ali, às vezes, na parte da física ali, você não pode testar tanto. É o assim. exemplo da inovação tecnológica, né? Queima um modem aqui, queima ali alguma coisa. Eu só falando dessa questão de inovação tecnológica, você quer dizer, então, que as empresas elas podem se destacar muito mais oferecendo produtos e serviços de mais qualidade? Sim, com certeza. Não tem o que discutir isso, né? Não. A tecnologia é cara. Então, assim, não é toda empresa que consegue usar o máximo do que a tecnologia pode oferecer. Sim. Mas é inegável que a tecnologia pode melhorar praticamente em todos os setores de alguma forma. Ou melhorando a produtividade, ou melhorando a qualidade do produto, mas de alguma forma a tecnologia pode melhorar. Pode reduzir custo, porque você falou que é muito caro ter tecnologia dentro de uma empresa. Tudo bem, se é uma pequena empresa, então a gente vai esquecer. Mas se o cara for um empreendedor e ter uma visão futurista, com certeza ele está aguardando um tempo certo para ele poder se organizar nessa questão de inovação tecnológica. O custo, em quase todas as áreas, é possível também você reduzir custo com tecnologia. A diferença é a abordagem. Numa empresa grande, são necessidades, muitas vezes, muito específicas e que você vai precisar desenvolver algo próprio. Isso é muito caro. Numa empresa pequena, dificilmente você vai desenvolver algo próprio. Mas você vai ter muita coisa já de mercado, softwares de mercado, Sim. que você já vai poder usar. Normalmente hoje você paga uma mensalidade, você nem compra mais software. Você paga uma mensalidade, muitos serviços hoje para fazer gestão de empresa, para fazer mensal. Você paga mensal, você paga ali R$50 por mês, R$100, R$500, dependendo do tamanho. Sim. Então, assim, de alguma forma, independente do tamanho da empresa, você consegue usufruir de alguma forma da tecnologia. Não se deve correr da tecnologia, então. Não, de forma alguma. Eu vejo que o profissional do futuro, vamos dizer assim, é o cara que consegue utilizar a tecnologia a seu favor a ponto de gerar mais resultado para uma organização que provavelmente vai estar pensando cada vez mais em tecnologia também. E isso na parte industrial foi assim, né, ao longo dos tempos, isso em serviços foi assim também, e tende a ser cada vez mais. Porque, cara, é um absurdo o que dá para fazer, né? Com uma ferramenta simples no manuseio, por exemplo, como o chat. Hoje em dia tem menino lá na empresa que não trabalha mais com o ChatGPT, isso porque ele tem o quê? 1 ano, 2 anos, que a gente tem acesso pelo menos, nem isso. E aí uma pessoa que começou a utilizar e se tornou praticamente dependente no sentido de ganhar total. agilidade Sim. e também de melhorar a comunicação dele, melhorar a qualidade das entregas, certo? E também para produzir mais. Então, quanto mais você tiver essa mão para poder usar ela ao seu favor e conseguir converter ela em mais tempo de produtividade, melhor não só para o funcionário, mas também para a empresa. A gente passa por uma crise muito grande aqui no Brasil em termos de produtividade. A gente é dos países que assim tem índice de produtividade que a gente sabe que precisa melhorar muito. Então, se a gente não se encantar por isso também, não correr atrás, o pessoal de fora vai usar cada vez mais tecnologia para trabalhar, para ser mais produtivo, e a gente vai ficar ainda mais para trás. Sim. O tempo custa dinheiro. Sim, com certeza. O tempo custa dinheiro. Eu acho que um risco que pequenas empresas têm que tentar evitar, quando a gente fala de tecnologia, às vezes o mais caro não é o mais adequado para aquela empresa. Então tem que tomar muito cuidado com o que você vai escolher para usar de tecnologia na sua empresa. Porque você pode escolher, às vezes você não quer pagar uma consultoria, ou você não tem pessoas que entende que está no seu network que poderia te ajudar. Sim. Mas então eu vou buscar ali o meu sobrinho que já mexeu com alguma coisa, ele vai me ajudar.
Ele vai buscar, às vezes, computadores, os mais caros, celulares, os mais caros, softwares, o que tiver na moda ali, tudo mais caro, mas não é aquilo que a empresa É precisa. falta de competência. É. A gente precisa E de você pode pessoas gastar muito competentes. dinheiro de forma. Você vai jogar muito dinheiro fora Uhum. por não escolher o que é adequado para a sua empresa naquele momento. Eu sempre friso isso em conversas, em reuniões, é que o interessante para o empresário, para o microempresário, para qualquer pessoa, é investir. O investimento é necessário para que evite esse tipo de coisa. Vou chamar meu amigo, vou chamar meu vizinho, vou chamar meu sobrinho. Tem profissionais qualificados no Sim. mercado. Aí a pessoa fala, puxa, mas vai ficar caro. Não. A visão é diferente, né? A visão é ali depois do morro, né? Se a gente pegar um profissional qualificado, consultoria, alguma coisa assim, o nosso negócio vai para frente. A gente tem que acreditar na gente. Sim. Porque a tecnologia está aí. E se a gente souber usar, é muito mais fácil a gente viver dentro de uma empresa. Os riscos são menores, né? Sim. Pode ser isso. Os riscos são menores. Eu Usando a concordo demais. tecnologia e informação. Concordo demais. Mano, o Exatamente negócio isso. é meio complicado. Pois é. Mas assim, falamos sobre o setor, falamos sobre tecnologia como um todo, pequenos empreendimentos também, mas eu quero saber mais de você, cara. Porque com certeza ser diretor de infraestrutura de uma multinacional relevante como saindo do Brasil e tendo a trajetória que você teve, cara, deve ser bom pra caramba. Deve ser bom pra caramba. Com certeza é. Conta um pouquinho da trajetória depois do que rolou lá no passado, e site próprio e outras aventuras aí no mercado. Como que você chegou até onde chegou e o que foi importante como competência pessoal, porque não adianta você ser o melhor cara de TI do mundo, se você não tiver uma habilidade comportamental, você não chegaria onde você chegou, acredito eu. Sim. E no começo da minha área profissional, quando eu escolhi o curso de computação, eu falei, agora eu vou trabalhar com computador, não vou precisar trabalhar com pessoas. Nunca fui uma pessoa de muita interação. Mudei, hoje eu sou completamente Sim. diferente. Sim. Mas no começo eu pensava, era isso, é trabalhar com computador, não preciso interagir com as pessoas. Lembro do meu primeiro emprego, a Juliana e a Elaine chegaram para mim, Yuri, você precisa dar bom dia para as pessoas na hora que você chega na empresa. Eu imaginei isso, Eu cara. chegava- Deve ser aquele cara assim que passa assim, ó. Chegava, não olhava para o lado, sentava no computador e Super trabalhava focado. e não conversava com ninguém. A minha experiência profissional, eu poderia dividir em duas partes. Metade da minha experiência profissional foi trabalhando muito em empresas pequenas. E eu acho que isso me trouxe uma bagagem muito grande. A grande diferença de uma empresa pequena e empresa grande, e eu diria que hoje, para um profissional, no começo de carreira, eu acho que você tem que buscar experiência e vivência, não buscar estabilidade. Estabilidade você vai ter depois, mas você tem que buscar experiência. E a grande vantagem para mim, que eu acho que foi um dos fatores de sucesso da minha carreira, foi, no começo, eu passei em várias empresas pequenas. Qual que é a vantagem da empresa pequena? Você faz de tudo um pouco. Inclusive, você vai fazer um café quando eu precisar. Para uma atividade total. Você vai ter que fazer de tudo um pouco. E para a tecnologia, é o mesmo conceito. Você vai trabalhar, você vai ter que desenvolver a base de dados, você vai desenvolver toda a parte de back-office que a gente chama, você vai desenvolver toda a parte de design gráfico que precisa apresentar, você vai pensar num todo. Você vai ser um analista, então você vai conversar com o cliente para saber o que ele está precisando e você vai lá e implementa. Então você participa do ciclo completo. Isso fez toda a diferença para mim. Passando em empresas pequenas, cada empresa atuava, era um setor diferente, então a gente atuava com clientes diferentes. Então eu tive uma bagagem de conseguir trabalhar do início ao fim do desenvolvimento de um software, inclusive definindo quais servidores, aonde que eles iriam ser hospedados, e isso me deu uma bagagem muito grande. Então eu diria, primeira etapa é conseguir ganhar experiência. Com isso, eu ganhei experiência e eu vi que, além da parte de tecnologia, eu comecei a ter um gosto muito grande de lidar com as pessoas. Sim. Mas o primeiro não era lidar como gerente, como coordenador ou como diretor de um time. Era lidar com os clientes. Mas não para fazer venda. É para ir no cliente, passar um tempo no cliente, entender qual é a dificuldade que ele tem e pensar numa solução para resolver, para implementar. E melhorar. Quando a gente falou no começo ali, eu gosto muito desse sistema.
que é o que a gente desenvolveu para o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein. Sim. Era o controle de recém-nascido. A gente chamava, na época, de sistema anti-Nazaré. Não sei se vocês lembram de uma novela que tinha Nazaré Tedesco, Uhum. que roubou uma criança. Sim, sim. E O Miguel tá com 15 anos, pô. não vai O Miguel saber não vai disso. lembrar. Não é tão Pior que eu pouco lembro. assim, E aí a gente chamava de o sistema anti-Nazaré Tedesco. É um sistema que eu fui no hospital entender como eles estavam estruturados, e aí a gente fez uma proposta de um sistema para fazer todo esse controle de recém-nascido dentro do hospital. Sim. E ali o cliente te fala uma coisa e você tem que entender que aquilo que ele está falando não é exatamente aquilo que ele precisa. Você precisa ter aquela vivência, entender o que está passando para ver exatamente o que precisa ser feito para fazer diferença ali. Uhum. Então, isso eu gostei muito. E depois disso, eu vi que eu comecei a gostar também de lidar como liderança. Então, você pensar numa estratégia de como implementar e você ter um controle de um time para fazer a execução, Sim. aquilo para mim foi a ponte que até hoje que é o que me fascina. É você conseguir juntar essas duas coisas. E liderar uma equipe não é mandar. Você precisa dar a visão, ter uma visão e passar essa visão para o seu time. E para tecnologia, eu poderia dizer isso para todas as áreas, mas a minha atuação em tecnologia, você tem que ter um cuidado de ver o que motiva o seu time. E o que motiva o funcionário A não é a mesma coisa que vai motivar o funcionário B, não é o que vai motivar o funcionário C. Você precisa conhecer cada um deles e extrair o melhor. Para você extrair o melhor de cada um, você precisa dosar aquilo que você vai passar. Então, você vai passar um trabalho, vai passar um projeto para aquela pessoa. Olha, eu sei que você não gosta muito disso, mas a gente precisa fazer. Mas no próximo, você vai trazer alguma coisa ali que a pessoa vai ficar ali vibrando para querer trabalhar ali direto naquilo, porque é algo que motiva realmente a pessoa. O ideal seria motivar todo mundo a 100% todo o tempo. Isso é impossível. Isso é utópico. Mas você conseguir balancear isso, eu acho que faz muita diferença também. Oh, legal. E, bom, é um projeto de muita relevância. E aí que entra o fato que a gente conversou um pouquinho antes, que não existe assim um projeto de TI, né? Projeto de negócio, projeto de vida, na verdade. Sim. Olha o resultado que gerou dentro. Acredito que começou lá no Albert, mas deve ter alastrado. É que eles compraram, foi o Albert Einstein que comprou e a gente desenhou junto com eles. Então era algo exclusivo do Albert Einstein. Então a gente não podia, por questão de direitos autorais, a gente não podia implementar isso em outros hospitais. Mas hoje a ideia já difundiu. Já. Então, é um Partiu projeto. deles lá. Sim. Você entendeu a importância da Sim, tecnologia? sim, Então, sim. se não tivesse essa abordagem, uma solução por meio de tecnologia, talvez a gente tivesse essa carência até hoje. Ô Yuri, você é um executivo, cara, um executivo de uma empresa líder no mercado, né? De mídia. Isso nós estamos falando a nível mundial e possui operações em 33 países. Vocês são uma ramificação de alguma outra empresa ou não? Como é que funciona a Kantar? A Kantar. A Kantar. Ele veio de uma forma inversa. Nós começamos, eu sou da parte do Ibope. Sim. Eu era de uma empresa, de uma fábrica de software, que foi comprada pelo Ibope, porque a gente desenvolveu um sistema que automatizou um processo que o Ibope fazia de forma manual. Uhum. E aí eles compraram essa empresa, e aí a gente começou a atuar por alguns anos, e o Ibope era em 11 países na América Latina. Aí a Kantar Media, que é um grupo mundial, na verdade não é Kantar Media, na época era Kantar, que pertencia a um outro grupo que chamava WPP, que fez a aquisição do Ibope. Sim. E aí depois foi vendido a parte da Kantar, e hoje é o grupo Kantar, que existe algumas empresas abaixo dela. Eu tenho a Kantar Media, tem a Kantar Insights, tem algumas outras áreas, e eu faço parte da Kantar Media. Entendi. A Kantar Media, para quem não conhece, é o que o Ibope... A gente continua fazendo a mesma coisa que o Ibope fazia, só que em outros países também, que é a parte de medição, a parte de mídia. Não é a parte de pesquisa, é a parte de mídia. Eu acho que a maioria... No público, em geral, conhece o Ibope de duas partes. Uma é a pesquisa eleitoral, que hoje já não existe mais, que era o Ibope Inteligência, que não existe mais. E a parte de mídia, a gente tem 3 grandes áreas dentro de mídia,
mas o que a população mais conhece é a parte de audiência de televisão. Só que além da audiência de televisão, a gente tem a parte de TGI, que é a parte de pesquisa, é o que a gente faz de pesquisa de intenção de consumo, e a parte de investimento publicitário. Então a gente mede quanto cada marca, cada produto está fazendo de investimento publicitário, tanto na TV, a gente mede rádio, jornal, revista, outdoor, vários outros meios que a gente tem hoje do Brasil. É super interessante essa questão. Você viajou muito, né? Mas o foco da minha pergunta não é esse. Com certeza você deve ter viajado pra caramba e já. Mas o que mudou com a pandemia? O que afetou vocês em relação à pandemia? Porque quando eu conversei com o pessoal da BR, eles andaram quase praticamente tirando dinheiro do bolso para que o cliente pudesse estar ali de portas abertas. Uhum. E como é que foi para vocês isso? Foi um choque? Internamente teve grandes mudanças. Vou explicar um pouquinho. Mas a gente teve uma parte que era... Eu acho que a gente estava numa fase muito privilegiada, comparando com outras empresas, porque o que a gente vende é um serviço e a gente tem contratos anuais. Então, o mundo de investimento publicitário continuou funcionando. As pessoas, muitas empresas que estavam tendo uma dificuldade com a pandemia, passou a investir mais em publicidade para poder recuperar aquele cliente que estava perdendo. Então, para a gente, o negócio em si não teve crise. E internamente é o que teve a grande mudança. Internamente, a gente, em vários países... No Brasil, a gente já tinha um modelo de trabalho híbrido. 2 dias da semana a gente trabalhava em casa, 3 dias a gente trabalhava no escritório. Isso no Brasil. Em vários países, a gente não tinha um modelo híbrido. Por quê? Era uma questão cultural que cada país tinha o seu presidente, Sim. o presidente da empresa, Sim. e eles decidiam que não era o momento ainda de fazer o trabalho remoto. Com a pandemia, ou fazia remoto, ou não fazia. E aí foi uma loucura. Foram 2 semanas que a gente trabalhou para permitir, deixar toda a estrutura pronta para que nos países cada pessoa pudesse levar o seu notebook para casa e conectar de casa numa VPN, de uma forma totalmente segura, a tudo que estava dentro do escritório. Então, isso mudou e continua até hoje. Não existe mais hoje nenhum país que a gente tem hoje a atuação onde a gente não tem pelo menos um modelo de trabalho híbrido. Mas isso eu acho que mudou para muitas empresas, praticamente todos os setores. Quase todo setor. Manda, Miguel, nosso tempo é muito curto, mas eu sei que você preparou alguma outra pergunta. Só uma coisa antes. Tem jeito de medir a audiência da TV pro rádio? Por exemplo, a gente consegue medir a audiência da TV, né? Agora, eu sempre me perguntei se com rádio também dá para fazer isso ou não. Dá. A gente mede a audiência de rádio, mas de uma forma diferente. A gente começava a parte de rádio por pesquisa. Existem outros modelos que a gente consegue fazer a medição também, só que a gente não tem uma abrangência muito grande por uma questão econômica. Isso é caro. É caro. As pessoas hoje, tem gente que assiste televisão e por uma questão de ideologia, ou que seja o motivo que for, fala, não vou dar audiência para esse canal de televisão, então eu vou mudar de televisão. Só que isso não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Para medir a audiência de televisão, a gente tem que pôr um aparelho na casa da pessoa. Sim. A pessoa sabe, tem que assinar, tem que aceitar ter esse aparelho de medição. Então, se ele não tem esse aparelho, não importa se a pessoa está assistindo, se está com a televisão ligada, desligada, não muda a audiência que aquele canal vai ter. E a gente mede isso, o Brasil é muito grande. A gente mede em apenas 15 cidades no Brasil. 15 cidades. A gente tem um estudo, as maiores. A gente tem um estudo muito grande, uma área muito grande, para garantir, uma área de estatística muito grande, para garantir que o universo que a gente tem em cada uma dessas cidades representa realmente o universo estatístico daquele município. A gente chama de variáveis controladas. Aquele município tem quantos % de homens, quantos % de mulheres? A nossa amostra tem que ser exatamente igual. Tem que espelhar o Brasil. Tem que espelhar o Brasil. Sim. Ali espelhando, na verdade, aquela cidade. E aí o Brasil é a soma dessas 15 cidades que a gente tem. Deve usar muito dado do IBGE também. Também, sim. Mas 15 cidades é muito pouco.
mas não economicamente não é viável não ter nenhum cliente que pague a gente ter uma expansão maior do que essa. Entendi. Interessante demais. O assunto é para 2, 3, 4 podcasts. Eu acho muito interessante as perguntas do Miguel, porque dessa forma técnica eu acabo entendendo também o que ele está querendo tirar de você, sabe, Yuri? Uhum. Isso é muito interessante, mas nosso tempo é muito curto, cara. E eu queria que você te deixar aí com as considerações finais. Posso só Porque, fazer a última, Nath? porra, meu, Tô pode, curioso né? pra caramba. Aí, ó, tá vendo como é que é? Cara, diretor que não tá na cidade, que não tá no país, que mora aqui perto, né? Hoje eu tô há acho que 3 anos já morando em Nepomuceno. Nepomuceno. Isso. Então, É a viu? cidade do coração, né? Exatamente. Cara, como é que Para quem não fica? conhece, Nepomuceno fica a 30 quilômetros de Lavras. Sim. Não, Cidade todo muito mundo próxima. conhece Cidadão, meu irmão. Oh, Mas o Pô, podcast de verdade. Mas o podcast da revista Elite vai pro Brasil inteiro. Vai, Então muitos ali não vão exatamente. saber. Mas de Nepomuceno saiu grandes nomes. com Manda certeza. ver, manda ver, Miguel. Cara, como organizar a agenda? O que você faz para ser mais produtivo? Como que você se organiza para ser um diretor de alta performance de uma multinacional, estando aqui no Brasil e tendo várias... Cara, sinceramente, eu acredito que são algumas limitações. Não estar perto da pessoa gera uma limitação para mim, tá? Entendi. Sei que outras pessoas já se adaptaram 100%. Mas como que é essa construção de cultura, principalmente? Lidar com as pessoas remotamente? O que você faz para ser mais produtivo nesse sentido? Eu acho que a gente acaba encontrando um equilíbrio. Mas a gente perde um pouco. Quando você não tem essa interação cara a cara, você perde um pouco. Mas com o equilíbrio, você ganha muito, muito em qualidade de vida. E aí você chega no equilíbrio que eu acho que vale a pena. A matriz da empresa hoje, ela é em Londres. Então, eu me reporto para uma pessoa que está em Londres. Então, não importa se eu estou aqui, se eu estou em São Paulo, onde eu estiver. Porque eu sou responsável por 33 países. Sou diretor de infraestrutura de 33 países. Nossa. Então, não tem como eu ficar... Atender. Senão eu teria que ficar viajando em 33 países ao longo do ano inteiro. Eu vou perder muito tempo com viagens e não vai valer a pena. Óbvio que algumas vezes, pontualmente, eu acho que é importante ter esse encontro. Eu trabalho remotamente em Nepomuceno, mas eu estou sempre em São Paulo, que é a base que a gente tem mais próximo. Na verdade, a gente tem um escritório em Belo Horizonte, mas a parte de tecnologia no Brasil é centralizada em São Paulo. Eu acho que o principal é algo muito básico, muito básico. Primeiro, eu não confio na minha memória. Apesar da minha memória também, ela é péssima. Então eu já sei que eu não poderia confiar mesmo. Não, mas quem mexe com tecnologia não tem problema. Mas mesmo se você tem uma boa memória, você tem que ter uma organização. Ache uma forma, pode ser no papel, pode ser no sistema, pode ser numa planilha. Ache uma forma de você se organizar para saber tudo aquilo que é importante. Aquilo que é importante para você entregar hoje, aquilo que é importante para você entregar essa semana e aquilo que é importante para você entregar para depois. É a forma que eu encontrei para mim, para eu me organizar. E você se organiza manualmente? Na agenda mesmo? Ou usa algum aplicativo? Eu uso Excel. Eu já tentei de várias formas. Mas são tantas coisas ali, eu acho que eu sou apaixonado pelo Excel. Acho que o Excel deveria ganhar um prêmio Nobel, porque ele é muito versátil. Então, eu consegui achar uma forma de me organizar numa matriz ali, de tudo que eu preciso, por colunas, por linhas, por cores, da forma que para mim é a melhor forma de entender. E que eu vou movendo as ações, atrasou para essa semana, preciso para a próxima, eu vou movendo. E o que eu gosto do Excel, muitas vezes eu consigo diminuir a visão e é o que eu chamo de one page. Em uma página eu consigo ver tudo que eu preciso. E muitas vezes em sistema, enfim, você não consegue ver, a visualização não é tão prática, porque no Excel você consegue fazer da forma que você quer. Isso é para mim, eu acho que isso é muito individual. Mas é importante que alguém tenha uma organização. E no final do dia, não é no começo do dia anterior, para mim funciona melhor. Sim. No final do dia, eu ver a minha agenda do dia seguinte. Porque ali eu já vou me preparar, saber quando começa, quais são as reuniões na parte da manhã, como que vai ser o dia, o que eu preciso me preparar. Olha, já tem aquela reunião ali, então isso que eu sei que é mais importante, eu vou precisar trabalhar para entregar isso para a próxima reunião. E também saber as pendências que a gente tem para saber o que eu preciso cobrar para a
para o próximo dia. Sim. Você precisa se preparar para isso. Com certeza, eu também Então, acho. é a forma que eu encontrei de ter essa organização, independente da localização geográfica. Legal. E aí? Os próximos passos aí na carreira, tem uma ideia? Gostaria muito de me aposentar. Estou com 44 anos, infelizmente ainda tenho algum bom chão ainda tem pela uma frente. estradinha para andar. Hoje eu encontrei em Nepomuceno um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, lazer. Mas não sei. A gente está num momento. Eu assumi a posição de infraestrutura global faz 2 anos. Então acho que ainda tem bastante coisa ali para aportar antes de pensar num próximo desafio. Legal. Bom, eu gostaria, antes de te agradecer, da gente finalizar o nosso programa, de te entregar uma lembrança aqui do nosso patrocinador, que é a Laut, tá? Muito obrigado. Inclusive um kit muito legal para quem quiser presentear aí no Natal também. Não sei se Bem você bebe. Você interessante. bebe, Yuri? Bebo. Bebe. Deveria beber menos, mas bebo bastante. Não, tudo bem. Normalmente é assim mesmo, Obrigado né? pelo Cabeça presente. pensante, né? Bom, eu gostaria de te agradecer mais uma vez o Miguel, porque o Miguel faz o nosso programa brilhar, cara. Porque as perguntas técnicas têm que ser de alguém que entenda do assunto. Então, essa parceria da WBR com o Elite Podcast vem dando certo, porque a gente está conseguindo entender umas coisas que era muito difícil de se compreender para quem não está na área. Então, eu quero agradecer ao Miguel mais uma vez. Muito obrigado, viu, Miguel? Agradecer você, Yuri, que foi super bacana a sua participação aqui. É um privilégio receber um executivo do seu nível, tá morando aqui do nosso lado, aqui na cidade querida de Nepomuceno. Trabalha pra caramba, não vai se aposentar agora, porque você está muito novo ainda. A gente precisa de você. E eu só tenho que agradecer você. Muito obrigado, Yuri, pela sua participação aqui no Elite Podcast Business. Imagina, Natan. Imagina, obrigado a todos. Revista Elite. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Com certeza. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela tecnologia, apaixonado como a gente consegue transformar a vida de algumas pessoas com tecnologia. E quem estiver ouvindo, estiver assistindo esse podcast e que acha que pode contribuir em tecnologia também, eu falo, vamos nessa que é um mundo encantador. Legal. Bom, gente, então o Elite Podcast Business fica por aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima.